Nós vamos dar início, então, ao segundo bloco, com o tema O Processo Obsessivo e as Doenças da Mente. Então, nós vamos chamar aqui ao palco os nossos colaboradores Eric Arruda, o Renato Scubes e o Marcos Paulo Pereira, que serão os debatedores desse segundo bloco. Então, o primeiro tema será qual é a contribuição da Casa Espírita no fortalecimento da saúde mental. Vai ficar a cargo do nosso monitor, amigo, Eric Arruda. Boa tarde a todos. Uma alegria estarmos todos juntos aqui, a gente refletindo, pensando, aprendendo todos juntos. E para a gente continuar nessa temática da transição planetária, tem diversos pontos da nossa própria saúde mental, a nossa saúde espiritual, que a gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar. E a gente vai falar sobre isso agora, nesse próximo bloco. Como que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental? Como que a gente pode fazer para cuidar do nosso íntimo? Será que a gente já está fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer, aquilo que é necessário fazer? E a Casa Espírita tem um papel fundamental nessa ajuda, nesse guia, nesse direcionamento para a gente poder trabalhar nesse aspecto. A gente vive, nesses nossos companheiros que acabaram de falar aqui no primeiro bloco, esse período da transição. Nós ainda carregamos muitas tempestades dentro dos nossos próprios corações. A gente ainda tem dificuldade de organizar esse nosso íntimo, esses nossos sentimentos, os nossos desejos. Nós ainda estamos todos aprendendo como que a gente lida melhor com essas ansiedades, preocupações, essas tribulações que estão no nosso coração. E a transição planetária, intimamente ligada com a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, ela traz alguns convites para nós, alguns direcionamentos. O primeiro deles é a grande alteração em como a gente está conduzindo a nossa vida íntima. A Fábia falava há pouco das duas gerações, né, durante o período da transição, o quanto a gente ainda tem olhado a vida, as dificuldades, ainda com o olhar daquela geração mais antiga, da geração dos espíritos que ainda precisam mais evoluir, ainda muito apegados à matéria, e o quanto a gente tem no nosso dia a dia olhado já com os olhos da nova era, olhado com os olhos espirituais. Então, o primeiro grande convite é esse, de como a gente está olhando, está organizando, está sentindo as coisas que estão acontecendo. O segundo, a gente revisar a nossa relação com a nossa própria espiritualidade, a nossa sintonia, a nossa conexão. Como que a gente tem vivido isso? A gente estuda as palavras de Jesus e a gente tem sentido na prática? A gente tem colocado no dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, atitudes, nos momentos difíceis? Então, a gente revisar, organizar essa forma como a gente está lidando com a vida no nosso interno e também a nossa sintonia com a espiritualidade. E um terceiro convite, de a gente aprender a pedir ajuda. A gente não precisa esperar estar mal, nas últimas, no fundo do poço, literalmente, para pedir ajuda. Quando a gente começa a identificar alguns sinais, porque os tempos são turbulentos, os estímulos externos, como a gente falava há pouco, também são turbulentos, a gente está passando por desafios e provas para justamente nos fortalecer, e a gente precisa aprender a pedir ajuda também. Alguns de nós temos dificuldade em pedir ajuda por orgulho, por não querer falar que precisa, por querer se manter firme e forte, seguir adiante. Outros não querem atrapalhar. Não vou atrapalhar, não vou fazer mal ao outro, trazer as minhas próprias preocupações. Isso, de certa forma, a gente aprende com a doutrina, também é orgulho. A vergonha do que vão achar de mim, o que vão pensar, se eu for atrapalhar, também é uma forma de orgulho. A gente precisa aprender a trabalhar. Então, esses tempos, eles nos levam, nos direcionam para aprendermos a pedir ajuda, revisar como a gente está se relacionando de verdade com a espiritualidade no dia a dia e essa nossa reforma interna.
E a casa espírita é maravilhosa nesse sentido para poder nos ajudar. A casa espírita, aqui o nosso querido Seov, ele nos reabastece de elementos espirituais que a gente precisa. Nos reabastece de consolo, nos reabastece de esclarecimento. A casa espírita traz aqueles recursos que a gente mais precisa para continuar nessa jornada. Boas vibrações, inspirações, boas conversas entre nós, bons relacionamentos, bons contatos, boas ideias. A casa espírita auxilia nesse processo de transição. Ela ampara, escora, direciona a gente nessa caminhada. É muito importante a gente entender, dentro desses aspectos e dentro do pedir ajuda, o quanto que a casa tem a nos oferecer nessa conduta. A gente tem aqui, gosta muito de falar, o hospital escola. Sim, a nossa casa é um hospital, para ajudar naqueles momentos que a gente mais precisa, seja com tratamento, através dos passes. Quando a gente está passando pelas dificuldades emocionais, as dificuldades do nosso espírito, a nossa casa oferece momentos, trabalhadores, tarefas, circunstâncias para que a gente possa chegar aqui e aprender e conseguir tirar essas energias negativas que estão em volta da gente. Porque quando a gente está no sofrimento, na dificuldade, a gente atrai, a gente trabalha, a gente desenvolve um monte de energia negativa. O passe, o tratamento ajuda a gente a substituir essa energia negativa que está pesando, que está dificultando, por energias positivas, fortalecedoras. E daí parte da gente conseguir identificar e aprender a pedir ajuda quando a gente precisa. Em qualquer momento da vida, em alguns momentos da vida, todos nós passamos por isso, de precisar pedir. A casa tem as palestras, as reflexões sobre o Evangelho, para a gente trazer através do estudo novas ideias, continuamente trabalhando. Lembra que a gente falou? O convite que a transição planetária traz? Da gente revisar, retrabalhar essa reforma íntima? A gente precisa trazer novos elementos para dentro da nossa cabeça ou para dentro do nosso espírito. E quando a gente está estudando, aprendendo, desenvolvendo, isso é maravilhoso. Porque a gente começa a quebrar aquela antiga visão que a gente ainda carrega dentro da gente. Materialista, do Deus punitivo, das dificuldades, injustiças. A gente vai aprendendo a quebrar essas visões, mudá-las, transmutá-las, através do estudo. Para que a gente possa ter novas ideias, novas inspirações. Quando a gente está estudando, a gente está se sintonizando com o alto. O nosso foco está elevado, nosso foco está buscando novos recursos, a gente se abre para receber. A casa espírita, nesse momento de transição, também cuida muito da nossa saúde, para ajudar a direcionar, instruir, esclarecer aquilo que a gente mais precisa. Como numa escola, ou como as crianças, a gente há pouco falava dos jovens, as crianças precisam ainda dos pais para incutir valores, para discernir o que é certo do errado, o caminho. Nós, como espíritos, ainda somos crianças, infantis ainda. A gente precisa das leis de Cristo para nos direcionar. E a gente precisa entender a fundo essas leis. E a casa espírita nos ajuda nesse sentido. A gente precisa entender quais são, como a gente coloca essas leis de Cristo, a lei moral de Cristo, em prática, no dia a dia. Uma coisa é eu ler o Evangelho, outra coisa é eu aplicar, entender o que ele significa e começar a modificar minhas atitudes. A casa espírita é um local excelente para a gente aprender a fazer isso, receber estímulo para caminhar, se desenvolver. A gente tem oportunidades na casa de estudo, desde os jovens, para quem quer começar a aprender a estudar sobre a doutrina, os estudos avançados, o trabalho. A casa está recheada de coisas que vão nos reabastecer espiritualmente. E reabastecer para quê? Para a vida que a gente leva lá fora da casa. Uma coisa é eu vir aqui e me reabastecer, mas isso não basta. A visão antiga é, já fui no centro uma vez por semana, assisti uma palestra, cumpri meu papel. Fui na casa, fiquei uma hora ali numa tarefa, num trabalho, cumpri meu papel. A outra coisa é a gente levar isso para o nosso dia a dia. E tão difícil que é
tão complexo que é a gente aprender a olhar as relações de formas diferentes, a lidar com as situações do dia a dia dentro da nossa casa, às vezes do nosso trabalho. E a casa, como dizia o seu Jairo, agora há pouco num vídeo, é o porto seguro para que a gente possa buscar essa estrutura, para que a gente possa buscar esse direcionamento, para que a gente possa buscar ajuda quando a coisa apertar e a gente precisar de amparo, precisar de algum lugar para escorar. A casa é maravilhosa nesse direcionamento, nesse acolhimento que tanto nos faz e tanto faz bem para os nossos corações. E muitas vezes, quando a gente começa a entrar, trabalhar, frequentar, estar aqui, às vezes a gente vê situações dentro da própria casa espírita, a gente fala, mas como assim dentro da casa espírita uma pessoa fez isso, fez aquilo, foi mais grosseira, não deu tanta atenção? Sim, isso faz parte. Somos todos aqui espíritos imperfeitos buscando evolução. E a gente trabalhar dentro de nós também a tolerância, de não exigir a perfeição que eu não tenho ainda do outro. E a casa é um local maravilhoso para a gente também treinar isso dentro da gente. Então, para a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a gente tem sim um porto seguro, um local para a gente se reabastecer daquilo que a gente mais precisa e daquilo que a gente mais necessita. Então, vamos para as perguntas, e nesse segundo bloco nós vamos convidar duas alunas que são da evangelização. Na verdade, elas são uma da pré-mocidade e a outra da mocidade, que são a Lívia Vilar Basiotti e a Isabela Vieira Alves Januzzi. Quem vai começar é a Lívia, que vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é: além das preces diárias, que medidas podem ser tomadas para mantermos uma boa saúde mental diante de inúmeros desequilíbrios que vemos no mundo atualmente? Perfeito, Lívia. Obrigado da pergunta. Muito se fala da gente fazer a prece, né? E a prece, a gente aprende com o Evangelho. Às vezes a gente pede, acontece alguma coisa, a gente está precisando de ajuda, e a gente pede na prece. Mas a prece precisa ser seguida imediatamente de ação. A gente precisa fazer ação. Aquela passagem, aquela parte maravilhosa, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando a gente faz a prece diária, a gente também precisa agir. Agir aonde? Em trabalhar dentro de mim, na reforma íntima, o que aquela situação dificultosa está pedindo. O fortalecimento, a mudança de alguma forma como eu encaro a situação, a tolerância, o perdão, o respeito, às vezes, a nós mesmos. Isso é extremamente importante. Então, a prece também precisa ser feita, mas também seguida de ação. Não é pedir e ficar pacificamente esperando. E a gente precisa também, tem tantos recursos que a própria doutrina espírita nos traz, que a gente pode e deve trabalhar no nosso dia a dia. A gente vive, às vezes, tão acelerado, com tantas preocupações, tantas coisas. Às vezes a gente acorda, vai tomar café da manhã e já está ouvindo aquele monte de notícias ruins da política, da criminalidade, das coisas ruins que acontecem. A gente precisa aprender a nos proteger disso também. Não é ficar alienado do que acontece. Pode ter um horário para a gente olhar as notícias e ver, mas não no café da manhã, não no começo do dia, onde a gente está começando a se trabalhar. E a gente precisa aprender também, colocando em prática os recursos da doutrina, a gente nos cercar de momentos para nós nos reabastecermos espiritualmente, não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia. A gente reabastece o nosso corpo físico diversas vezes ao longo do dia. Café da manhã, almoço, janta, a hora de dormir. Alguns ainda têm o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde. Alguns têm o lanchinho da madrugada, aquela pizza da geladeira às 2, 3 da manhã. A gente está sempre reabastecendo o nosso corpo físico. Quando a gente tem fome, a gente abre a geladeira, graças a Deus tem um alimento, a gente vai até a fruteira. Quando a gente tem sede, a gente abre a torneira, o filtro, toma água. E quando a gente fica triste ao longo do dia? E quando a gente fica ansioso, ansiosa, preocupada, começa a bater aquele sentimento, às vezes, de desespero, de medo, de ansiedade, de depressão, a gente precisa aprender a reabastecer o nosso espírito. A prece é maravilhosa.
seguida da ação para a gente trabalhar dentro da gente. E ter momentos do dia, a gente se cercar de âncoras que vão nos ajudar a reabastecer o nosso espiritual. Então eu vou almoçar, abasteci o meu corpo, por que eu não posso pegar 5 minutos, entrar no YouTube, uma prece, onde na voz de Chico Xavier está nos guiando? Eu não posso ter um livro, às vezes, em casa e um na gaveta do trabalho, onde depois do almoço, de alguma refeição, abasteci o corpo, eu vou e abasteço o espírito. A gente precisa disso. Trabalhar o tempo todo para a gente estar conectado, sintonizado, que a gente vai passar por isso muito melhor. A gente se cercar dessas estruturas e começar a deixar de lado aquilo que a gente sabe que não serve. Sabendo das palavras de Jesus, sabendo da transição planetária, do encaminhamento, a gente ainda entra em situações que a gente reclama, discute onde não precisava discutir, critica uma outra pessoa, fica apegado a algumas situações ruins do passado, relembrando, ruminando. O convite da transição é justamente esse: a gente aprender no dia a dia a nos reabastecer espiritualmente. Boa tarde. A segunda pergunta é: por que, mesmo diante de tanto progresso tecnológico e científico, os casos das doenças mentais têm crescido de forma tão acelerada? Pergunta excelente, Isa. Obrigado. Tanto avanço tecnológico, né? Como que a gente ainda tem tantas doenças mentais, espirituais? E uma coisa é o avanço intelectual, que nós precisamos passar, homens e mulheres, vamos passar sim pelo avanço intelectual. E isso se reflete na tecnologia, nos avanços, nas descobertas, mas também é muito importante, tão importante quanto, se não mais, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento moral. Então a gente passa sim por um avanço tecnológico, mas ainda estamos caminhando, sofrendo, às vezes dando alguns passos para trás ou paralisados no nosso avanço moral, no nosso avanço em como a gente lida com as situações, no nosso avanço em como a gente lida com as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, a nossa relação com a gente mesmo e com o nosso Pai, com o nosso Criador. A gente ainda carrega muita tempestade dentro do nosso coração. No livro Obras Póstumas, foi um livro publicado depois do desencarne de Allan Kardec, foram várias mensagens sendo colocadas ali que Kardec tinha recebido, e uma delas se chama Regeneração da Humanidade. E essa mensagem, ela diz que sim, a mudança dos tempos será identificada por muitas coisas que parecem fora de contexto com o avanço. Então, que ia aumentar o número de pessoas tirando as próprias vidas, inclusive de jovens, que ia aumentar a loucura, que ia aumentar, às vezes, o que parece ser injustiças, mas que tudo isso era sinal de que a nova era estava chegando. E tem uma frase muito bonita nessa mensagem, que diz assim: contudo, através da escura nuvem que nos envolve nesse momento, e cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. Olha que mensagem maravilhosa. Apesar de tudo isso que a gente tem visto, apesar das doenças terem aumentado, a gente perceber, apesar do avanço tecnológico, a nova era já são sinais, ela começa a chegar. E a gente tem muita conexão hoje, né? Através de internet, celular, a gente pode se conectar com muita gente, mas a gente passa por um período de total desconexão. São os sinais da nova era chegando e a gente se esperançar, trabalhar dentro de nós mesmos, nos nossos corações, que a gente vai conseguir avançar. Cuidando dos nossos pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos dentro da gente. Quando a gente começa a cuidar disso, da nossa reforma, do nosso trabalho, pedir ajuda aqui dentro da casa espírita, a gente começa a trabalhar e se distanciar de todas essas dificuldades para que a gente também possa caminhar para a nossa renovação e para a nossa nova era, dentro dos nossos corações. Ao pé da letra, quando a gente vê a mudança dos tempos, as tempestades, os terremotos, os cataclismas, os dilúvios, isso é levado ao pé da letra. Quando a gente olha um olhar do espírito, esses terremotos e maremotos são dentro do nosso coração, pelas essas dificuldades que a gente vem vivendo e esse amparo que a gente recebe e essa sintonia
que a gente vai caminhando e buscando dentro da casa espírita, para a gente poder passar por isso, nos melhorando, nos reformando e principalmente nos reconectando, conectando ainda mais com o nosso Pai, com o nosso Criador. Muito obrigada, Eric. Obrigada, Lívia, Isa. Então, agora nós vamos partir para o segundo subtema do processo obsessivo e as doenças da mente. O subtema é o que são as infecções fluídicas e como agem nas doenças da mente. E o Renato Scupes vai explicar para a gente. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nessa tarde tão maravilhosa, com esse tema tão forte, né, de se tratar, e que o Eric veio com palavras tão lindas a respeito da nossa casa e o quanto que ela nos auxilia nesse processo. Falar sobre infecção fluídica, quando eu fui ler e estudar o tema, eu queria guardar para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 459, onde Kardec ele pergunta se os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações. E a resposta da espiritualidade é: nesse sentido, sua influência é maior do que supondes. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, guardem essa mensagem, porque ela é bem importante para essa reflexão. E quando a gente pensa sobre infecção, logo a gente pensa na infecção do nosso corpo físico, né? Então, sempre tem que ter um agente que faz com que a infecção entre dentro do nosso corpo, os vírus, as bactérias, os fungos. Então, a gente tem que permitir que sejamos infeccionados de alguma forma, seja por ferida, seja por algum problema que a gente tem, a baixa imunidade, baixa resistência. Tudo isso faz com que o nosso corpo ele sinta essa dor, essa doença, né? Fragiliza o nosso corpo físico. E o André Luiz vem em diversos livros da coleção. Então, No Mundo Maior, Mensageiros, Missionários da Luz, todos eles citam a respeito dessas infecções fluídicas em determinados pontos. E ele mostra que esse processo ele acontece também no nosso campo espiritual. Então, assim como a gente passa por processos e lê do engano a gente achar que durante a nossa encarnação nós não vamos sofrer por algum processo de infecção no corpo. A gente tem diversos fatores aí ao longo da nossa vida, nós vamos sofrer com doenças que debilitam o nosso corpo físico. Bem como o nosso processo de infecção espiritual. Lê do engano a gente achar que não vamos sofrer influências e não vamos ter essas infecções fluídicas ao longo da nossa vida. A importância é, o que eu faço caso eu seja infeccionado, entre aspas, por esses fluidos que estão aí no nosso ar. E eu guardo uma relação também, na época da pandemia, eu lembro que teve uma imagem que eu achei muito interessante, né? Então, na época do auge da pandemia, onde estava todo mundo ali em casa e não podia sair, e aí a gente via muita gente nas ruas que não seguiam as orientações que eram dadas, e tinha uma imagem que era assim, era o vírus, né? E a imagem era assim: se você pudesse ver o vírus, ver realmente matéria ali fora, e aí era uma imagem onde estava ali todo o campo infeccionado pelo vírus, né? Você sairia? Então, olha como é que está lá fora. Você colocaria seu pé para fora? Se você conseguisse enxergar, porque a gente não vê, não é a coisa que a gente enxerga. Bem como é a infecção fluídica. Então, eu vou pedir permissão para ler só um trechinho do Missionários, do capítulo do Mensageiros, o capítulo 40, chama Rumo ao Campo. Então, o André Luiz ele está no campo com o orientador dele e o orientador questiona, ele fala assim: vocês estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? E aí eles questionam, e a resposta vem: são nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo aos princípios das afinidades. Então, assim como a gente consegue, a gente se permite que o nosso corpo físico seja infeccionado, a gente também se permite ser infeccionado no nosso corpo espiritual. E aí o Eric veio com uma palavra tão linda a respeito da nossa casa. E como que a gente pode fazer para se proteger? Como é que eu posso fazer para caso eu venha a ser infeccionado? Como é que eu faço essa minha proteção? E como que eu faço para que isso não piore? Porque muitas vezes a gente tem uma infecção no nosso corpo e a gente menospreza. A gente tem uma dor e a gente deixa para lá. A gente fala assim: não, mas isso não é nada, essa dor de cabeça vai passar,
essa febre aqui é uma febre que é passageira, eu saí fora ali na friagem, acabei me descuidando. Ou a alimentação, eu estou me alimentando de forma ruim, e aí o meu metabolismo ficou ruim, a minha resistência cai, a minha imunidade cai. Mas está tudo bem. Semana que vem eu começo, na segunda eu volto à minha dieta, está tudo ótimo. Então a gente acaba sempre postergando aquilo que vai danificando o nosso corpo. E também assim no nosso pensamento. A gente tem um negócio chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele não cabe só nas nossas atitudes da vida. O livre-arbítrio também está nos nossos pensamentos. Porque se eu me contagio com tudo isso que tem na nossa sociedade, de ruim que acontece, e que a gente ainda insiste em consumir, de dor, né, de ódio, de falta de fé, de tudo aquilo que ataca o nosso sistema, o nosso pensamento, as nossas energias, se a gente continuar consumindo isso, é um campo aberto para que a gente receba as influências. No livro dos missionários, eu não vou ler as passagens, mas Alexandre, ele está junto com André Luiz, e existem ali 3 irmãos que eles estão iniciando a jornada no campo mediúnico. Então, eles estão estudando e se desenvolvendo na mediunidade. E aí os 3 têm fatores ali que são preocupantes para eles. Então, um rapaz ele tem um distúrbio no campo sexual, uma senhora ela tem um distúrbio no campo alimentar, e o outro rapaz ele tem um distúrbio no campo do álcool. Então, ele cita ali que nas regiões, então a região que convém ali ao trato urinário, a parte do estômago, do esôfago, a questão do álcool também, ali é contaminado como se tivessem nuvens negras ao redor do corpo. E isso faz com que a gente danifique o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e a gente abra ali uma porta para sofrer as influências e para que tudo isso piore e a gente sofra, que nem o Eric falou, de ansiedade, de depressão, de tantas doenças da mente que hoje vêm cada vez mais forte na nossa sociedade. Então eu tenho que entender que, primeiro ponto, eu não tenho como fugir disso. Eu não tenho como não sofrer esse tipo de influência, mas eu tenho como me proteger. Eu tenho como, de alguma forma, na minha vida, me proteger para que eu não tenha esse tipo de influência. A casa espírita é uma bênção. Quantas vezes a gente chega dentro da casa aqui com todas essas preocupações, com todas essas dores, com todos esses distúrbios que danificam o nosso corpo físico e danificam o nosso corpo espiritual, e a gente entra na casa, põe o pé aqui dentro e se acalma e relaxa. E entra aqui, é uma bênção, e a gente se protege, a gente se trata, a gente sempre tem a oportunidade de se melhorar, e aí coloca o pé lá fora e a gente sofre com tudo isso. Isso que ele falou, isso que André Luiz cita aqui nos Mensageiros, a gente precisa começar a pensar, e se eu conseguisse enxergar tudo aquilo que influencia a minha vida, que está lá fora? Porque isso me contagia também. E se eu continuar me alimentando do ódio que a sociedade impõe, se eu continuar me alimentando das dores e de tudo isso que vem nas redes sociais, que o Rodrigo falou, que tem coisas boas e tem coisas ruins. Isso tudo é campo de abertura para a influência, para a infecção, e para que a gente adentre aí as tantas doenças da mente que, por vezes, a gente menospreza, né? A depressão, a gente menospreza a ansiedade, a gente menospreza a tristeza. A tristeza é um fator que é muito perigoso. E a gente ali, quando abre esse campo, quando abre essa porta, a gente abre a porta para sofrer as influências de irmãos que se nutrem desse sentimento. E aí eu preciso entender como que eu faço para me melhorar, né? Então, assim como a gente tem esse campo de abertura do nosso corpo físico, eu também tenho essa abertura do nosso campo espiritual. Então, falta de vigilância, sintonia com ideias negativas. Quando eu abaixo a guarda da minha mente, eu abro espaço para que ele seja simplesmente completo desses meus sentimentos. Tá? Então, o nosso grande pensamento eu tenho meu livre-arbítrio. Eu tenho a oportunidade de escolher o que eu vou consumir. Eu tenho a oportunidade de escolher o que eu vou colocar para dentro da minha mente. Eu não escolho o que eu vou colocar para dentro da minha casa.
Ou eu recebo todo mundo? Não, eu só abro a porta da minha casa para as pessoas que eu gosto. Então, por que eu não abro o meu pensamento para as coisas que são edificantes? É livre-arbítrio. O que eu quero ser influenciado? Qual é a influência que eu quero ter na minha vida? Eu quero ter influências boas ou eu quero ter influências ruins? É livre-arbítrio, é escolha. A gente tem que entender que nós somos senhores dos nossos pensamentos. Eu sou senhor da minha atitude. Se eu não praticar o bem, se eu não praticar a caridade, se eu não me fortalecer o meu sistema imunológico espiritual, como é que vai ser? O consumo, ele é sempre livre. Eu preciso entender o que eu posso colocar, o que eu quero colocar para dentro de mim. Eu sei que eu posso tomar bebida alcoólica, mas eu também sei que isso vai me causar um dano. Eu sei que eu posso consumir fritura, mas eu sei que isso vai me causar um dano. É livre-arbítrio. É causa e consequência. Eu sei o que eu posso consumir de rede social. E eu tenho que entender que não é só simplesmente eu olhar aquilo que está acontecendo e achar que eu vou estar imune. Não. Eu abri ali uma porta para eu sofrer as influências e as infecções que a minha mente consome. Então, eu tenho a oportunidade de escolher. A gente precisa começar a refletir sobre isso. Não é simplesmente vir da casa espírita e consumir aquilo que tem aqui dentro, que é bênção, é luz, é amor. Mas eu preciso entender o que acontece lá fora. A nossa vida é lá fora. A nossa vida está da porta do centro para lá. E a gente precisa se prevenir. A gente se previne de tudo. A gente se previne de tudo aquilo que influencia a nossa matéria. Ou deveríamos nos prevenir, né? Nem sempre é assim. E por que eu também não penso nessa questão fluídica, nessa questão de infecção fluídica, de maus pensamentos, de consumo de coisas ruins que ali me destroem, e destroem, consequentemente, o meu corpo, porque muitas vezes as causas das dores, das infecções que nós temos no nosso corpo físico, começa por aí. E aí, quando chega no corpo físico, a gente já está ali bem danificado. E eu finalizo com uma frase magnífica de André Luiz. Ele fala assim: a saúde da mente depende da qualidade dos nossos pensamentos. Cuidar deles é fortalecer nosso sistema imunológico espiritual. Então, que a gente possa vigiar, orar os nossos bons pensamentos, o nosso coração, para que a gente tenha esse nosso sistema imunológico cada vez mais forte, né, dessas influências e dessas dores. Nós chamamos novamente a Isa e a Lívia para fazerem as perguntas sobre esse tema. Olá, Oi. tudo bem? Primeira pergunta é: a doença mental sempre guarda relação com o processo obsessivo? Não. É um pouco complicado a gente fazer esse link, né, de achar que toda doença mental, todo desequilíbrio mental, ele guarda relação com o processo obsessivo. Tá? Isso não é verdade. Muitas vezes a gente vem nessa encarnação com uma desarmonia, com a necessidade de uma reparação divina por conta de alguma coisa que a gente causou em vidas passadas, e isso vem como uma reparação, muitas vezes como uma bênção, com uma necessidade aí, que a gente tem quantos a gente vê aí com graves doenças mentais e que não tem ali, evidentemente que sofre, como eu falei anteriormente, a gente está disposto ali a sofrer as influências, mas são pessoas aí maravilhosas e que não tem esse tipo de ligação. Mas, se a gente não continuar com as nossas boas vibrações, com o nosso campo energético alto, a gente pode sim abrir campo para sofrer influência espiritual e as infecções fluídicas, tendo ali uma doença. Mas não guarda relação toda doença mental com um processo obsessivo. A segunda pergunta é: de que forma podemos nos proteger das infecções fluídicas, evitando assim o processo obsessivo? Como que a gente pode evitar? Isso é fácil, né? Quando a gente pensa na nossa casa espírita, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa na mensagem que ele trouxe de amor, né? É a prática do bem, é fortalecer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe da espiritualidade, é saber que a caridade ela é fonte enorme de benefícios e de bênçãos e que nos protege, nos auxilia na nossa evolução.
Então, tudo aquilo que a gente pode fazer com o bem, a gente está se protegendo, a gente está melhorando o nosso sistema imunológico espiritual, como diz André Luiz. Eu costumo dizer que tudo na vida que a gente consome com exagero, ele vai danificar o nosso corpo, né? Mesmo a água, se a gente bebe água em excesso, a gente vai ter um problema. Se a gente pratica o bem em excesso, não tem problema algum. Se a gente ora em excesso, não tem problema algum. Se a gente ama o próximo em excesso, não tem problema algum. A gente precisa praticar o bem, né, para fortalecer tudo aquilo que a gente tem de bênção na vida, né? Então, praticar o bem, caridade, amor ao próximo, tudo isso que Jesus nos ensinou, nos ensina e que a doutrina vem aí fortalecer cada vez mais. Então, muito obrigada, Renato, obrigada, Lívia e Isa, pela participação de vocês. Vamos, então, ao terceiro subtema de hoje, ainda sobre o processo obsessivo e as doenças da mente. O Marcos Paulo, nosso irmão, vai falar como a confiança na mediunidade pode contribuir para a saúde mental. Marquinho, é com você. Obrigado, Roberta. Muito boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na frente de vocês. Parece que essa frase fica meio batida, né? Mas é verdade. É a primeira vez que eu estou aqui na frente olhando para vocês. E eu fui acolhido por essa casa há alguns anos. E escolheram a dedo o tema para mim, né? Então, para quem me conhece, sabe, escolheram a dedo. E já vou deixar um aviso para vocês, a gente vai falar de mediunidade. Então, se eu parar de falar, derrubar o microfone ou começar a chorar, eu não vou passar a comunicação não, tá? Eu só estou nervoso mesmo. Mas vamos lá. É importante primeiro a gente lembrar um pouquinho sobre a mediunidade, né? Que é tudo muito confuso. O fulano é médium, o ciclano é médium, eu não sou nada. Tem alguns colegas que falam que são porta, tábua, né? Mas importante a gente lembrar que a mediunidade é a faculdade de sentir a influência dos espíritos, em qualquer nível, né? Kardec define para a gente, é a faculdade dos médiuns, e que todo aquele que sente num grau qualquer é médium, possui uma mediunidade, uma intuição, né? Alguns mais ostensivos, outros não tanto. Para esclarecer para a gente a mediunidade envolvida com esse tema nosso, eu peguei emprestado um trechinho aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no prefácio, onde Emmanuel fala: todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Que nem meus dois amigos estavam falando aqui, né? Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, que muitas vezes não é tão fácil, né? Ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Sem noção de responsabilidade, sem devoção na prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os climos da vida. Esses trechos fazem a gente pensar, né? Em matéria de mediunidade, o que é que eu estou disposto a fazer com ela? Qual é o meu objetivo? Então vamos falar um pouquinho dos objetivos, né? Lembrando que o principal objetivo da mediunidade é servir para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas. Então, a gente pode pensar aí, não são os fenômenos, né? Às vezes a gente espera a materialização, a premonição, o número da loteria, né? A receita da felicidade dentro de casa,
Mas não é esse o principal objetivo. Ela busca esclarecer e amparar os espíritos sofredores aqui, no nosso campo, e no plano espiritual. É uma oportunidade da gente auxiliar e aprender auxiliando, né? Vamos dividir um pouquinho esses temas. Servir com caridade e amor. Então, eu como médium, seja qual a minha característica, seja um médium intuitivo, seja um médium ostensivo, como é que eu posso servir com amor e caridade? Eu cobro por isso? E quando a gente fala, eu cobro, não se deve cobrar a mediunidade, logo a gente pensa, né, naquela tendinha que a gente entra, tem que pagar não sei quanto, ou a compra de um passe, de um fluido magnético, alguma coisa que a gente tem que dar uma certa quantia material. Mas e enquanto médiums, aquela nossa necessidade do pagamento, de que os outros nos percebam, o nosso orgulho, a gente também não precisa disso. A gente tem que lembrar que a gente está servindo e colocar amor nisso. Não esperar nada em troca. Divulgar as leis divinas. Olha que coisa interessante, né? Vocês ouviram aqui a Roberta falando mais de 600 tarefeiros na nossa casa. Né? Cada um divulga a lei divina de uma forma. Através da escola, através das palestras, através dos trabalhos que faz, através do que ensina, através do que aprende, né? Então, para que a gente pode usar a mediunidade? Se eu estou divulgando as leis divinas, olha a importância do meu trabalho, olha a importância da minha tarefa. Esclarecer espíritos desencarnados. Aqui assusta um pouquinho, né? Todo mundo imagina, eu estou sentado lá na sala da minha casa, daqui a pouco eu olho para o lado no sofá, eu sou médium, tem um ali, o que eu vou fazer para ajudar ele? Ele lança aquele olhar de sofrimento para mim. É para isso que a gente tem essa casa maravilhosa que nos acolhe, repetindo a fala de tantos outros colegas, né? É aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente acolhe com segurança, é aqui que a gente é intuído a acolher eles, né? E a mediunidade permite isso. A mediunidade permite que a gente, além de recebê-los, também consiga levar uma mensagem de consolo, um esclarecimento. Né? Promover o autoconhecimento. É meio estranho falar disso, né? Porque você fala assim, mas é essa a função da mediunidade? E por que não? Se eu também sou um espírito. Né? Quando eu estou em sintonia com os meus mentores, os meus benfeitores, eu vou receber as inspirações dos melhores pensamentos, do que eu preciso identificar em mim mesmo, e também vejo no exemplo dos outros, dos que sofrem. Amparar os aflitos. Mais um objetivo. Permite que os médiuns, auxiliados pelas equipes espirituais, amparem não só os aflitos encarnados, que buscam, muitas vezes através de desequilíbrios ou processos obsessivos, né, que eles recebam o auxílio, mas também os desencarnados, que por muitas vezes nos procuram para esse auxílio. Mas para que a gente atinja esses objetivos em matéria de mediunidade, não basta a gente descobrir que a gente é médium por algum motivo e sair trabalhando de qualquer forma. Certo? Né, Almir? Não dá certo, né? Então a gente precisa estudar. A gente precisa promover, além do material que a gente absorve intelectualmente, a educação dessa mediunidade. Né? Às vezes é meio estranho a gente falar da mediunidade, porque parece que a mediunidade é um terceiro dentro de nós. Né? Então, por que eu tenho que educar a mediunidade? Através de mim mesmo.
através da minha educação, através do autoconhecimento, de saber o que acontece comigo. Então, é essencial que ela seja educada, e o médium deve se dedicar constantemente ao estudo e à prática da mediunidade. Porque a mediunidade não é uma coisa também que dá para a gente pôr na gaveta. Por que será que a gente veio com essa faculdade um pouquinho mais ostensiva do que outros? Uma possibilidade de trabalho. É um convite a ajudar os outros e aprender com isso, a nos melhorarmos. E como vocês estão esperando a resposta para essa pergunta cabeluda que caiu para mim, né? Eu vou precisar de 6 pontos para responder ela. Considerando que a mediunidade e os seus objetivos, como podemos nos beneficiar com a sua prática para a nossa saúde mental? Essas 2 palavrinhas, né, que são meio pesadas, né? Mas a gente precisa muito delas. Entendemos que a vida não acaba com a morte do corpo físico. A mediunidade nos deixa isso muito claro, né? E a gente começa a compreender as dores naqueles momentos da perda de entes queridos, ou das lembranças de alguém que um dia foi. A gente começa a compreender, a mediunidade nos comprova e nos conforta de que haverá o reencontro. E que esses nossos queridos que passaram para o plano espiritual serão amparados. Porque a gente vê constantemente isso nas tarefas, certo? A gente aprende muito num segundo ponto aqui, e isso é muito interessante para todos que estão aqui que tiveram a oportunidade de trabalhar numa tarefa mediúnica ou que trabalham, a oportunidade de trabalhar com a dor e o sofrimento que os espíritos trazem nas reuniões. Eles trazem a dor por ainda não entender, ou ainda por estarem apegados ao material, por não terem desenvolvido um pouquinho da espiritualidade enquanto estavam aqui, por não aprender o valor próprio, o valor do nosso espírito, né? A prática da mediunidade com Jesus, com ela, a gente se sente no caminho certo, a gente está trabalhando com Ele, a gente está trabalhando com Jesus. Quando a gente acredita na nossa mediunidade e pede o amparo, os nossos benfeitores e mentores nos atendem. Isso contribui muito para a nossa saúde mental, né? E nós aprendemos com Kardec que devemos nos amar e que a necessidade de estudo deve ser constante. E para isso nós temos, além das 5 obras e as demais, né, da codificação kardeciana, nós temos aí centenas de livros de Chico, de Divaldo, muitos materiais, para que a gente possa descobrir cada vez melhor e educar a nossa mediunidade e que ela colabore para a nossa saúde mental. E uma reflexão final para a gente a respeito disso. Quando confiamos na nossa mediunidade e nos vemos atuando nos trabalhos do bem, como médiuns de comunicação, psicógrafos, videntes, médiuns de cura, intuitivos, os médiuns do pão, os médiuns de transporte, que nem dizem que tem um monte aqui na casa, né, que ficam carregando as coisas aí. Os médiuns de livros, como a gente viu aqui, a importância da venda de livros, do acolhimento através da mensagem. Os médiuns pais, os médiuns mães, os médiuns avós, os médiuns amigos, cuidadores e professores. Os médiuns ouvintes do coração. Os médiuns de abraço, de apoio. Nós sabemos que estamos na seara de Jesus, trabalhando junto do maior médium do qual já ouvimos falar. E assim, com certeza, sabemos que estamos nesse barco com ele no leme, nos traz calma e equilíbrio,
e esse é o reflexo que a gente precisa para a nossa saúde mental. A gente chama novamente, então, a Lívia e a Isa para fazerem as perguntas para o Marcos. Oi. A primeira pergunta é: como discernir uma doença mental de causas orgânicas de desequilíbrio causado por mediunidade ostensiva não educada? Você está de sacanagem com essa pergunta, né? Você gostou dela, né? Você falou, eu vou fazer e vou ver a cara dele de desespero para responder ela, né? Vocês também gostaram, né? Eu não vou responder, não. Não tem como. Como é que eu vou responder isso daqui? Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, né? Como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá. É para isso que a gente tem internet, né? Para isso que a gente tem amigo, palestra, a gente fica que nem louco vendo um monte de coisa. Vamos tentar sintetizar uma pergunta dessa em alguns minutinhos para vocês. Quase impossível, né? Vamos lá. A gente precisa seguir sempre em 3 frentes. E acompanhando a evolução dos tratamentos, episódios de piora e melhora e os reflexos de cada tipo de auxílio, né? O primeiro deles, a gente não pode deixar para lá, que é o auxílio médico, psiquiátrico, né? Existe uma doença da mente. Nós temos que investigar, saber o que está acontecendo, né? Tem que saber se existem causas orgânicas para aquilo e tratar. Muitas vezes elas existem isoladas ou não, né? O auxílio terapêutico, extremamente importante, né? Nos dias de hoje, a gente percebe isso. Quem é que aqui nunca precisou de um auxílio terapêutico, né? Ah, mas eu nunca fui no terapeuta. Mas chega em casa e descarrega tudo na esposa, que nem eu faço, né? Ou chega lá no trabalho e tem aquele colega que é um pouquinho mais acolhedor e fala tudo para ele. Quem é que não precisa dessa terapia? Quem é que não precisa dividir, colocar para fora as dores, né? Identificar. Mas brincadeiras à parte, aqui a busca de um profissional para isso é muito importante. E o auxílio espiritual. Através de tratamentos no centro espírita, como aqui estamos, né? Ou cada um dentro da sua religião, da sua doutrina, mas aqui, como estamos no centro espírita, nós temos tanta forma, né? Tantas formas de abordar isso, através do diálogo fraterno aqui, para quem conhece, né? Os passes, água fluidificada, né? O evangelho no lar, a oportunidade de trabalho, carregar a cesta básica, varrer o chão no centro espírita, né? Ajudar a fazer pão. A gente vem aqui para casa ser tratado, a gente recebe tratamento de tantas formas que a gente nem acredita. A gente não entende no começo, né? Eu, uma década atrás, não entendia nada quando pediam para eu fazer as coisas aqui, depois eu descobri que eu estava sendo tratado já. Então a gente procura e recebe o auxílio, né? E aí, quando a gente está mais equilibrado, seguindo nessas 3 frentes, a gente consegue identificar as causas e as origens dos desequilíbrios e começa a isolar eles, né? Então, eu consigo discernir sozinho? Não. Muito importante eu pedir ajuda, seguir esses passos, né? E depois o próprio psiquiatra vai percebendo a melhora, se essa melhora, havia uma influência espiritual e ela está sendo tratada, e nós estamos melhores por conta da nossa melhora moral, né? O psiquiatra vai fazendo o desmame daquele medicamento. O terapeuta vai vendo que a gente precisa menos daquele auxílio e vai espaçando. E a gente vai percebendo que a gente vai cuidando de nós mesmos e permitindo que o trabalho no bem evite a recaída, a recidiva. A segunda pergunta é: qual a orientação para que alguém que vivencia desequilíbrios na saúde mental
possa iniciar a organização de pensamentos e sentimentos e assim caminhar para a melhora e talvez até a cura. Então, essa eu preparei algo especial. Tem um que está olhando para mim que eu já acho que eu vou chamar ele. Eu também queria saber, eu ia pedir para um de vocês responder. Vem, Paulinho. Hã? Vem responder para mim, Paulinho? Não? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa identificar as causas do desequilíbrio. Não adianta a gente querer começar qualquer melhora se a gente não saber de onde ele surge, né? Então, vamos identificar primeiro quais são as causas. Parece simples, né? Só que o problema é que a gente está desequilibrado. Como é que a gente faz para identificar as causas? Está tudo errado. Eu estou desequilibrado, eu estou no meio do desequilíbrio. Se eu soubesse, eu não estava desequilibrado. Não é, Eric? Então, o que eu faço nesse momento? Peço ajuda. Peço ajuda para quem está do meu lado. Peço ajuda de um terapeuta. Peço ajuda aqui no centro espírita. Né? Mas eu estou sozinho, não consigo ir em lugar nenhum agora. Eu estou desequilibrado. Pede ajuda para Deus. Né? Tem gente que fala que quando a gente vai pedir, a gente não precisa ficar colocando muito intermediário, né? Às vezes a gente se perde. Para que eu peço? O que eu faço? Pede para Deus. Aí, de repente, toca o telefone. Deus vai lá e promove que um amigo te ligue, te acolha. De repente, o amigo fala assim, nossa, eu estava aqui em casa pensando em você, eu queria assistir uma palestra lá no Centro Espírita, vamos lá. Aí a gente chega aqui no Centro Espírita meio desequilibrado, desequilibra de tudo daí. Porque daí assiste a palestra fala o que a gente acha que a gente não queria ouvir, mas na verdade é o que a gente queria, e a gente chora, se desequilibra, daí aparece aquele ser de luz, que nem tem vários aqui sentados, pega a gente pela mão e faz assim, vamos lá conversar um pouquinho. E coloca a gente para um tratamento. E depois a gente é convidado a ficar nessa casa e seguir a vida, né? Mas é importante a gente tratar isso também dentro do âmbito da nossa vida fora do centro espírita. E aí a OMS fala para a gente, a Organização Mundial da Saúde, que a gente precisa dar atenção para o fator biológico, para o fator psíquico e para o fator social. Então, o desequilíbrio às vezes pode vir pelo fato de eu não estar cuidando muito bem do meu corpo. Eu não me alimento bem, eu não descanso. Eu não cuido bem do fator biológico. Isso é importante, né? Que nem o Renato estava falando para a gente. Eu sei o que me faz mal e insisto. Sei que está me fazendo mal e insisto. Então eu preciso rever as minhas escolhas, né? O psíquico, se eu tenho traumas, eu preciso buscar ajuda, eu preciso tratar esses traumas. Não adianta eu pegar esses traumas e achar que eu fechando o olho, ou eu assistindo uma partida de futebol, ou eu jogando baralho com os meus amigos, esses traumas vão desaparecer. Não, eu vou esquecer deles nesse momento, mas eu preciso tratar esses traumas, para que esses traumas não me assombrem, para que eles não prejudiquem a minha vida. Né? O fator social, como é que eu vivo? Onde eu vivo? Com quem eu vivo? Qual o meu papel na sociedade e o quanto eu me importo com os outros? Né? Mas aí a gente pede uma licença para a OMS e acrescenta um quarto item aqui, ao meu ver, o mais importante, que é o elemento espiritual. Que eu nem preciso falar muito, porque todo mundo já colocou um pouquinho aqui, né? O Eric colocou, o Renato colocou. O elemento espiritual diz respeito à transcendência, que é quando eu saio do meu corpo, eu vou além do meu corpo, eu me conecto à divindade, né? Então, eu quero melhorar.
Eu preciso organizar os meus pensamentos. Eu preciso sair desse desequilíbrio. O que é que eu faço? Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, eu cuido do meu ambiente e eu me conecto com Deus. E permito que Ele, através dos amigos espirituais, através da intuição e através da centelha dele que está dentro de nós, me mostre o que é que eu preciso para melhorar. Uma pequena recomendação. Muito obrigada, Marquinhos. Obrigada, meninas. Lívia, Isa, deixando o palco. Marquinhos, obrigada. Renato, Eric, obrigada pela participação de todos. E agora, gente, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Porque os meninos estão aqui, ensaiaram várias vezes, e a gente ouviu falar aqui de terapia, de interação social, da importância disso para a gente, para a nossa mente, né? E nós estamos com um projeto para implantar aqui dentro do CEOV um coral. Ainda não tem nada definido, mas o convite que foi feito para os meninos é para mostrar que existem boas músicas, que existe arte espírita, que existe como a gente fazer preces cantando. E o convite agora é para que a gente cante com eles. Embora a gente não tenha combinado especificamente, essa música, ela tem uma participação de homens e de mulheres. Então eu vou pedir para os meninos para que eles executem essa canção, primeiro apresentando a música, porque às vezes a gente não conhece, né? Então fica difícil acompanhar, ler e saber o ritmo. Então, eu vou pedir para que vocês apresentem primeiro a música para eles, e depois vocês repitam, para que eles cantem de verdade. E para ninguém ficar com vergonha, porque eu estou aqui na frente, eu vou me esconder. Eu vou sair daqui, porque eu estou vendo que tem aluno, tem tarefeiro, tem amigos. E aí o pessoal fala, mas a Roberta vai ver eu cantando, e eu não sei cantar direito. Eu também não sei, mas eu adoro cantar. Então, eu vou lá no fundo, para ninguém achar que eu sou desafinada também. Tá bom? E aí a gente acompanha primeiro os meninos executando, para a gente conhecer o ritmo, e depois, né, dona Beth? Certo? E depois a gente canta junto, tá bom? Vamos lá, então. Quem não sente essa vida passar, são milhões, mesmo assim vem o sol acordar. Multidões, porém muitos estão a sonhar. Por sonhar, outros querem apenas viver. Sem notar que uma vida inteira desperta numa oração. Aceite o alerta, meu caro irmão. Comece a reforma no seu coração. E o tempo não pare, sempre é verão. Quantos buscam a felicidade sem saber que é feliz, mas por ter vaidade vai sofrer. Quem exige a mais pura verdade, mas não crê, que se cobre de realidade e não vê que uma vida inteira espera uma oração. Aceite o alerta, meu caro irmão. Comece a reforma no seu coração. E o tempo não pare, sempre é verão. Pense nisso e não olhe as horas ao redor. Dê início à sua reforma pra melhor. Que uma vida inteira desperta numa oração. Aceite o alerta, meu caro irmão. Comece a reforma do seu coração.
entende, meu Pai, nem sempre verão. Que uma vida inteira no oração, aceite um alerta, meu caro irmão. Comece a reforma o seu coração, entende, meu Pai, nem sempre verão. Esse foi só um ensaio, né? Isso. Pegaram como é? Olha lá, tem homens e mulheres. Então as mulheres cantam, os homens respondem, tá? E no refrão, todos cantam juntos. Vamos lá, pessoal? Quem não sente essa vida passar, São milhões, mesmo assim vem o sol acordar. multidões, Muitos estão a sonhar, outros querem apenas viver sem voltar. e uma vida inteira feita numa oração. Aceite um alerta, meu caro irmão. Comece a reforma no seu coração. Que o tempo não pare, nem sempre verão. Quantos buscam a felicidade sem saber que é feliz, mas por ter vaidade vai sofrer. E jamais pura verdade, não crer e se cobre de realidade. Não ver Que uma vida inteira feita numa oração. Aceite o alerta, meu caro irmão. Comece a reforma no seu coração. Que o tempo não pare, sempre verão. Pense nisso e não olhe as horas ao redor. Dê início à sua reforma pra melhor. que uma vida inteira desperta numa oração. Aceite o alerta, caro irmão. Comece a reforma. Que uma vida inteira desperta no coração. Aceite o alerta, caro irmão. Comece a reforma.